O juiz Ivo Rosa terá travado as escutas aos iraquianos suspeitos de terrorismo. 4 meses após o início da investigação, considerou que não havia material de prova e evocou que as escutas são um meio de obtenção de prova e não de vigilância ativa. O Tribunal da Relação teve outro entendimento, considerou que neste caso estava em risco a segurança nacional e por isso as escutas podiam evitar a perda de vidas. Revogaram a decisão, mas ainda assim a investigação aos dois suspeitos esteve quase parada durante 2 meses. Os dois irmãos iraquianos foram detidos a semana passada pela PJ por suspeita de pertencerem ao Estado Islâmico e crimes contra a humanidade. O curso deu razão aos procuradores do DCAP e mandou julgar o suspeito por crimes de terrorismo. Abdel Salam Tazi já estava a ser julgado em Aveiro por falsificar passaportes e cartões de crédito. A leitura do acórdão chegou a estar marcada, mas foi suspensa e na prática o julgamento será anulado. Este revés acontece porque o Tribunal da Relação considerou que o juiz Ivo Rosa despronunciou erradamente o arguido suspeito de ser um recrutador do Daesh. Em junho, o juiz de instrução, agora também responsável pelo processo Operação Marquês, considerou as provas de terrorismo circunstanciais, remetendo para julgamento apenas os crimes menores. Considerado um especialista em falsificação de documentos, Tazi terá sido responsável pela radicalização do jovem marroquino Ishman El Hanafi, que viveu numa instituição de acolhimento em Aveiro, detido em França em 2016 por envolvimento na preparação de um ataque terrorista. Abdel Salam Tazi, de 64 anos de idade, recebeu apoio social do Estado português por ter estatuto de refugiado. Quando foi detido na Alemanha, na sequência de uma fraude, apesar de já estar na mira de vários países, as autoridades extraditaram-no devido a estar mais avançada a investigação portuguesa. Há da palavra perplexidade perante a decisão instrutória de Ivo Rosa ao não levar a julgamento o marroquino acusado de vários crimes de terrorismo. O Ministério Público recorreu da decisão do juiz e agora a relação diz que Abdeslam Tazi vai ter de ser julgado pelos vários crimes ligados ao terrorismo. A relação de Lisboa considera mesmo que na decisão instrutória Ivo Rosa cometeu erros de interpretação, chegando mesmo à omissão de apreciação de meios de prova, como os depoimentos que não considerou. Está acusado de 8 crimes: adesão à organização terrorista internacional, falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para o terrorismo, financiamento do terrorismo e 4 crimes de uso de documento falso com vista ao terrorismo. Ivo Rosa absolveu os réus e condenou a justiça. Está sistematicamente em desacordo com os seus colegas. De 13 das suas decisões, 12 foram negadas ou revertidas pelo Tribunal da Relação de Lisboa, e isso devia dizer alguma coisa. Ainda não há muito tempo mandou libertar um terrorista considerado perigoso inconscientemente. E a relação teve depois de voltar a mandar prender esse senhor. Acho que o responsável número 1 da nossa desgraça é um banqueiro central. O engenheiro Sócrates é muito responsabilizado. E não há ninguém que o responsabilize mais do que eu. Mas eu vejo como aquele egípcio que tomou os comandos do Boeing que se precipitou sobre as Torres Gêmeas. Já o Boeing ia a caminho das Torres Gêmeas. E ele, no cumprimento de um guião qualquer, sentou-se ao comando, acelerou quanto pôde e com nós lá dentro enfiou sobre as Torres Gêmeas. É um destino. Não tem nada de mal, cada um cumpre a sua função na vida. E, portanto, ficará para a história por isso. Mas essa não é a responsabilidade maior. A responsabilidade maior é do mentor. É do mentor, não é do executante. E o mentor estava no Banco Central e disse que a partir da entrada no euro, uma pequena economia aberta e financeiramente integrada, num regime de moeda única, não tem restrição financeira. Endividar até a mão, até sempre.
Embargadores consideraram que Ivo Rosa não tinha legitimidade para retirar o estatuto de arguido a Manuel Pinho, ex-ministro da Economia, nem a Miguel Barreto, ex-diretor-geral da Energia. E o despacho do magistrado no âmbito do processo EDP foi anulado. No acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa é referido que a competência para apreciar nulidades e irregularidades na fase de inquérito pertence ao Ministério Público. Manuel Pinho volta assim a ser arguido. Eventual favorecimento da EDP na criação dos contratos dos custos para manutenção do equilíbrio contratual, que foram criados quando Pinho era ministro. Carlos Alexandre aceitou, suspendendo funções os dois presidentes da EDP, obrigando também cada um ao pagamento de €1 milhão de caução. Ivo Rosa voltou ao processo no início deste ano e as medidas de coação acabaram por cair. Extinção do prazo para a suspensão de funções e por despacho do juiz para a caução. Mas este não é o exemplo de maior contraste entre os dois juízes no caso EDP. Ivo Rosa recusou o pedido do Ministério Público para utilizar como prova e-mails, documentação bancária e fiscal de António Mexia e Manso Neto, o que Carlos Alexandre já tinha anteriormente autorizado. No recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa, Ivo Rosa perdeu num acórdão em que até foram tecidos elogios ao juiz Carlos Alexandre. Na Operação Marquês, Carlos Alexandre foi o juiz da fase de inquérito e Ivo Rosa da instrução. O segundo perdeu 2 vezes na Relação de Lisboa. A primeira relacionada com a caução de €300 mil aplicada a Armando Vara, que Ivo Rosa anulou, mas o arguido teve de repor. O apartamento de Paris, o da Avenida Brancamp e os 2 andares no Cacém, comprados à mãe de José Sócrates, estão em nome de Santos Silva. Foram arrestados para garantir futuros pagamentos de multas, custas judiciais e qualquer indenização ou dívida ao Estado. O juiz ordenou o levantamento imediato dos arrestos e o envio da decisão ao Gabinete de Recuperação de Ativos e às conservatórias do Registro Predial. O Ministério Público também pode recorrer desta decisão, mas o recurso não tem efeito suspensivo. Além das casas, também são levantadas as apreensões dos saldos bancários de 26 contas, carteiras de fundos e obrigações. Um desses saldos é o da famosa conta 006 do Novo Banco, conhecida na acusação por ser a porta giratória do dinheiro entre Santos Silva e José Sócrates. O juiz não levantou o arresto sobre 2 bens, o quadro a óleo de Júlio Pomar, apreendido no antigo apartamento de José Sócrates, e os 39 exemplares da obra A Confiança no Mundo. O advogado Gonçalo Ferreira, livre de qualquer acusação, recupera a conta bancária, assim como Henrique Granadeiro, Zeinal Bava e a empresa XLM. No caso de Tancos, no arranque da investigação, Ivo Rosa não concordou com as escutas a um dos suspeitos. Carlos Alexandre ficou com a instrução e mandou todos para julgamento.